No Colégio Catarinense existe o Museu do Homem do Sambaqui. Todos sabemos que a arqueologia contribui para a reconstituição da origem e história do homem. O que isso tem a ver com a saúde? E é o que vamos descobrir agora. Eu vou conversar com Bruno Gribel e Luiz Roberto. Ambos são dentistas, ortodontistas e pesquisadores. Bruno, o porquê de ser aqui no Homem do Sambaqui, no museu? Em primeiro lugar, por causa da qualidade do acervo que eles possuem aqui e o número de exemplares, que é único na América Latina. E já algumas pesquisas têm sido feitas com esse material, inclusive pesquisas com o DNA mitocondrial, e um grande número de pesquisadores já passaram por aqui. O acervo é muito completo. Para nós é interessante esse material porque a gente pega uma população homogênea, ou seja, todos tinham os mesmos hábitos, se alimentavam das mesmas coisas, né? Então a gente tem uma homogeneidade em termos de estrutura de face, é diferente do que a gente tem hoje, onde a gente tem uma população muito heterogênea, com uma miscigenação muito grande, diferenças muito marcantes em termos de alimentação, e isso acaba gerando algumas diferenças em termos de forma de face, né? Porque a gente, com esses crânios, tem uma amostra muito homogênea. No caso, então, o que vem a ser, assim, em termos práticos, de coleta dos resultados e que podem ser utilizados hoje na odontologia? É muito importante a gente traçar o que é o normal dentro de uma população para a gente poder diagnosticar aonde que o desvio está acontecendo. Se ele está na parte de cima, na parte de baixo, no queixo, no nariz, aonde que as assimetrias da face estão acontecendo, porque hoje em dia os nossos pacientes eles não querem só os dentes bem alinhados, eles querem uma face harmônica, querem cada vez com um perfil mais estético e a sociedade demanda isso. Então, para a gente criar padrões de normalidade para populações brasileiras, a gente precisa de analisar esse tipo de material. E também utilizar o recurso da tomografia para ter uma ideia agora em 3 dimensões e não mais em 2 dimensões como era feito antigamente, utilizando as radiografias, a gente poder entender um pouco mais a complexidade da harmonia facial, como que essas várias partes elas interagem para produzir uma face bela. Até entender um pouco mais, né, dos problemas que estão acontecendo hoje e como era isso antes, né? Então, o que está levando, assim, o que mudou, né, daquela época para agora, né? E tentar encontrar algum paralelo entre essas duas coisas. Só para esclarecer, a ortodontia é uma disciplina médico-odontológica cuja a finalidade é diagnosticar e melhorar as más posições dos dentes, as más oclusões. Isso numa linguagem mais simples. Bom, e com esse resultado vocês pretendem, o que vem assim de concreto, por exemplo, no caso da Compass, que ela traz para o mercado hoje, em termos de benefícios de auxílio diagnóstico para os dentistas? O principal é um diagnóstico preciso, em 3 dimensões, dessas assimetrias e das desarmonias faciais realmente. Não só dentárias, mas também analisando todo o complexo do crânio e da face, de uma forma que até então não era feita, devido aos custos da tomografia médica e a falta de softwares específicos que foram desenvolvidos nos últimos 10 anos, aí, viabilizando que a nossa especialidade usufruísse de tudo de bom que a medicina já tem utilizado na tomografia nos últimos 70 anos. Com a tomografia a gente inclusive dispensa a parte de modelos de gesso, exames que são um pouco mais complicados de se interpretar, e assim, agora com a tomografia a gente tem isso em 3 dimensões já na tela. Fica mais prático, né? Inclusive a gente consegue ir um pouco além do diagnóstico que a gente tinha antes, só voltado para a parte dentária, né? Então, sim, agora a gente consegue, através da tomografia, e isso eu já pude ter essa experiência com os meus pacientes, né, de a gente observar problemas que aparecem na região dos dentes, mas que não são exatamente dos dentes, envolvendo inclusive coluna cervical, etc., coisa que antes a gente não tinha essa informação. E também problemas na articulação, problemas de respiração. A apneia obstrutiva do sono hoje é uma preocupação real na população mundial, à medida que a gente vai envelhecendo e também ganhando mais peso, né, o sobrepeso. Sim. A gente acaba estando mais propenso a ter problemas com a respiração durante o sono,
que podem ser diagnosticados também utilizando a tomografia. Com a tomografia a gente tem condição de ter a ideia de volume de vias aéreas, o espaço que está disponível para a passagem do ar, e com isso conseguir inclusive identificar possíveis pontos, possíveis sítios, né, de maior obstrução, e isso facilita a gente indicar um tratamento mais adequado. O diagnóstico é a chave para um bom tratamento, né? Não tem jeito de você ter um bom tratamento se você não tiver um bom diagnóstico. E na tomografia a gente tem condição de fazer um diagnóstico perfeito. Eu conversei então com 2 pesquisadores, dentistas, ortodontistas, Bruno Gribel e Luiz Roberto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.